Gente, com essa nova edição que começou ontem, o Big Brother Brasil completa 20 anos de existência. E mesmo depois de tanto tempo, ainda tem gente que insiste naquele discurso de que quem gosta de BBB é burro, fútil ou alienado. Então eu achei que esse seria um bom momento para falar de preconceito cultural, que rola muito com a cultura brasileira, mas principalmente com a cultura popular brasileira. Aqui no canal Gay Nerd, a gente fala sobre cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. Então, se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e já dá um like no vídeo. Se você acompanha o canal, você sabe que uma das minhas batalhas constantes é contra esses julgamentos que as pessoas adoram fazer umas com as outras, que relacionam uma característica A com uma característica B que não faz nenhum sentido. Tipo, se o cara é bonito, ele é burro. Se o cara é efeminado, ele é passivo. Se o cara é preto, ele tem um pinto grande. E aqui a gente tem mais um exemplo. Você presumir o nível de inteligência ou de engajamento político de alguém a partir do que essa pessoa assiste na TV. São vários elementos nessa lógica que a gente precisa discutir. Primeiro é a noção de quem define qual produto cultural é válido, é positivo, é enriquecedor e qual produto cultural não é. E eu tô aqui usando o termo produto cultural porque, assim como vários outros aspectos da nossa vida, a nossa relação com uma obra cultural acontece dentro de uma estrutura social e econômica de consumo. Então, pela própria natureza do capitalismo de consumo, é a elite socioeconômica do país quem mais tem acesso às ferramentas de produção cultural e as posições de crítica cultural. Deixa eu dar um exemplo prático para você entender melhor. Eu fiz minha carreira inteira em jornalismo cultural, especialmente na área de cinema. Há 20 anos eu frequento as exibições de filmes que as distribuidoras de cinema fazem exclusivamente para jornalistas e críticos. Em tempos normais, fora de pandemia, são 3, 4 eventos desses por semana. E com o tempo, você vai se acostumando a encontrar sempre as mesmas pessoas nesses eventos. Meio que vira um clubinho, Meio que todo mundo se conhece e tal. Agora deixa eu te perguntar um negócio. Nesse clubinho dos jornalistas dos principais veículos do país, quantas pessoas você acha que são pretas, pobres e periféricas? Hoje, com a existência dos influenciadores digitais, você até consegue ter um pouquinho de diversidade. Bem pouquinho, mas tem alguma coisa já. Agora imagina como era lá atrás, quando eu comecei, quando só existiam os veículos tradicionais, O Estadão, a Folha, a Veja, o Globo. Quantos pretos, pobres ou periféricos você acha que ascendem dentro de um veículo tradicional da imprensa até chegar ao cargo de crítico de cinema ou editor de cultura? E essa exclusão estrutural acontece também em outras posições chaves que ajudam a pautar o debate cultural no país. Por exemplo, na curadoria dos grandes museus ou galerias de arte, ou no comando dos grandes festivais, ou na bancada julgadora dos editais de fomento à cultura. Ai, Marcel, agora tudo é racismo, Tudo é esse mimimi. Cara, não é nem só uma questão de racismo mesmo, é uma questão de elitismo. E esse elitismo, de um jeito ou de outro, acaba permeando as discussões que orientam, de uma maneira mais ampla, quais são as obras culturais que são consideradas válidas, positivas, enriquecedoras e quais não são. O lugar mais fácil para você entender isso é na música brasileira, que está cheia de exemplos. Hoje, praticamente todo mundo entende o samba como um pilar incontestável da cultura e da identidade brasileira. Mas a maioria esquece que essa percepção é super recente. 60, 70 anos atrás, samba era coisa de preto, de pobre e de malandro. Não era uma coisa digna da alta cultura. A mesma coisa aconteceu muito mais recentemente com o forró. Forró, meu amigo, era coisa de pobre imigrante nordestino. Ele só foi socialmente aceito quando virou forró universitário. E cara, isso acontece o tempo todo. Aconteceu com o sertanejo de raiz lá nos anos 70 e 80, aconteceu com o rap, aconteceu com a axé music e hoje acontece muito com o funk. Goste você ou não, o funk carioca talvez seja a maior produção cultural autenticamente popular do Brasil dos anos 2000. Então existe sim
zeitgeist aspiracional, elitista, de, a princípio, desconsiderar tudo que seja popular. E popular tanto no sentido de que tem um grande público, quanto no sentido de que veio do povo. Ai, Marcel, isso não tem nada a ver. O problema do BBB, assim como o funk, é que ele não tem conteúdo, ele não ensina nada de bom. Será mesmo? Deixa eu contar uma outra história, então. Uma das minhas séries favoritas de todos os tempos se chama Família Soprano. Essa série da HBO acompanhava a rotina cheia de crime e violência de um chefão da máfia de Nova Jersey. Mas, na verdade, era muito mais do que isso. Ela era uma grande investigação sobre o novo papel do homem como pai, marido e até como mafioso diante de uma crise nos moldes tradicionais da masculinidade. Tanto que a série começa com esse chefão indo fazer terapia, algo que ele considera uma fraqueza inaceitável. Então, era sim uma série de grandes valores, de grandes ideias. E a crítica, claro, adorava. Em 6 temporadas, Família Soprano ganhou 21 prêmios Emmy, em todas as categorias principais. Mas, na mesma época, também passava uma outra série que eu amava muito, chamada Will and Grace. Oh, what a perceptive man! Take it easy, Olive Garden. Will and Grace também era muito bem feita e ganhou muitos prêmios, mas ela tinha ambições bem mais simples. Era só uma boa sitcom, que fazia muito humor com trocadilhos, com piadas bobas e com comédia pastelão. Ou seja, ninguém em sã consciência diria que Will and Grace era mais importante, ou mais séria, ou mais revolucionária que Família Soprano. Só que Will and Grace deixou um legado muito próprio. Ela foi a primeira série no horário nobre a ter um protagonista abertamente homossexual. Aliás, 2. E foi a primeira a mostrar um beijo entre 2 homens no horário nobre da TV americana. Em 2012, o vice-presidente do Obama, um tal de Joe Biden, não sei se você ouviu falar, disse com todas as letras que, abre aspas, Will and Grace fez mais para educar o público americano do que qualquer outra coisa até hoje. I think Will and Grace probably did more to educate the American public than almost anything anybody's ever done so far. Por que eu tô contando essa história? Porque eu tenho a crença inabalável de que qualquer obra cultural, mesmo as mais leves, as mais bobinhas, mesmo as ruins, tem a capacidade de trazer algo positivo para o público. Eu vou parafrasear o Joe Biden aqui. A temporada passada do BBB provavelmente fez mais para estimular o público brasileiro a discutir racismo do que qualquer outra coisa na TV até hoje. O impacto desse BBB certamente foi maior do que, por exemplo, aquele filme Green Book, que tratava especificamente de racismo e ganhou o Oscar de melhor filme em 2019. Então, essa ideia de que uma obra cultural, por si só, intrinsecamente, não tem conteúdo, não tem grandes valores, é uma grande besteira. E para mim é só mais um sinal de preconceito cultural. Aliás, eu acho até meio perturbador que nerds repliquem esse discurso, porque durante décadas a gente teve que aguentar pessoas preconceituosas que diziam que história em quadrinhos é que não tinham nada de bom e que eram coisa de criança. E aproveitando que eu tô falando de nerd, eu quero ressaltar aqui que a lógica inversa também não é verdadeira. Nem sempre o fato de uma obra cultural ter grandes ideias ou ter grandes valores significa que o público fã daquela obra são pessoas inteligentes ou engajadas politicamente. Tá aí uma parcela da comunidade nerd que adora X-Men, mas não entendeu nada do que X-Men fala sobre preconceito. Ou que adora Star Wars, mas não entendeu nada do que Star Wars fala sobre governos autoritários e a perda de liberdades democráticas. Para finalizar, eu não tô aqui dizendo que BBB não pode ser criticado, tá? Eu mesmo não assisto BBB. Eu não tenho saco pro formato, eu acho que a escolha dos participantes ainda é muito homogeneizada e eu acho que a dinâmica da participação do público está completamente deturpada. O que eu tô dizendo é que você criticar alguém por assistir o BBB ou qualquer outra coisa, talvez seja uma atitude elitista e com certeza é uma atitude babaca. É isso, gente. Eu espero que a partir de hoje, você e todo mundo elimine completamente aquele conceito de guilty pleasure. Você se sentir mal porque gosta de algo que não deveria ser gostado. Tudo pode ter beleza,
tudo pode ter aprendizado. Você já se sentiu julgado por causa do seu gosto cultural? Mais importante ainda, será que você já julgou outra pessoa por causa do gosto cultural dela? Me conta nos comentários. Para ampliar o seu cardápio cultural, a grande pedida é me seguir lá no Instagram do canal Gay Nerd, onde tem dicas diárias de livros, filmes, séries e HQs. E gente, tá chegando aí a caça ao tesouro do canal Gay Nerd. Ainda essa semana você vai descobrir como essa brincadeira vai funcionar e que prêmios você pode ganhar. A gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.